Bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Assis Podcast. É isso aí, um projeto que nasceu no coração de Deus, um tempo muito especial e precioso, onde vamos receber pessoas extraordinárias, pessoas que têm um conteúdo relevante para o seu coração, para o meu coração, e eu vou ter a alegria de receber nessa mesa aqui pessoas especiais para bater um papo, conversarmos coisas do céu, coisas da terra e coisas daquilo que vai acontecer ainda. É muito bom. E para começar hoje o nosso podcast, nesse primeiro episódio, eu estou recebendo aqui uma figura ilustríssima, uma pessoa extraordinária. Nasceu lá no Pará, viveu um tempo em Goiás, um bom tempo em Uberlândia e hoje está na linda cidade de Campinas. É mestre em teologia, ele é engenheiro, ele é pedagogo, ele é tudo que você imaginar de ir na área teológica, ele é um homem de Deus e um grande pregador, ensinador, mestre da palavra, que eu tenho a alegria de receber aqui hoje, nesse primeiro podcast, para a gente bater um papo legal, bacana com vocês. Eu estou recebendo aqui Pastor Carvalho Júnior. Paz do Senhor, Pastor Carvalho, tudo bem? Uau, né? Vou começar logo com uau. Paz do Senhor, meu amigo, prazer. Estou feliz por fazer parte desse projeto, ser o primeiro, né? Que coisa boa. Bom, vamos nessa, né? Vamos caminhar, né? Tá preparado, pastor? Tô mais nervoso do que pregar lá no púlpito, viu? Opa, falar que nem o senhor. Uau! Coisa boa. Pastor Carvalho, eu estava vendo um pouquinho da sua história. O senhor ministrou pela primeira vez em 1987. A mensagem foi os 3 jovens cheios do Espírito Santo. Quantos anos o senhor tinha, pastor? Eu tinha 17 anos nesse período, né? E é interessante, né? Realmente. Foi numa congregação chamada Tóquio, num bairro chamado Tóquio. Foi a minha primeira oportunidade. Eu preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens cheios do Espírito Santo. Foi o início aí de uma carreira que tá comigo até hoje, né? Olha aí, que coisa top. Pastor, vamos fazer uma primeira pergunta aqui básica. Ok. O Carvalho hoje tem 54 anos. O que o Carvalho, que tem 54 anos, diria para o Carvalho de 17 anos, lá em 1987? Olha, meu amigo pastor Tiago, é uma pergunta assim, muito inteligente e que nos leva a uma reflexão muito profunda, não é? Eu comecei muito cedo, né, pregar o evangelho e, em congressos como nesse primeiro período, nessa minha primeira mensagem. Era um congresso grande na época já, né? E sem experiência, mas foi sensacional. E depois de mais de 30 anos dedicados à pregação, a viagens e ao ensinamento da palavra, o que eu diria para o Carvalho Júnior de 1987, que ele pudesse ter mais cuidado com algumas coisas, né? Reavaliar outras coisas, ter o cuidado com quem andar, com quem falar, com quem distribuir sentimentos. E não exigir um conhecimento como hoje, porque eu estava começando, é impossível. Mas eu diria assim, olha, Carvalho de 87, procure ter mais cuidado. Assim, aonde você vai, o que você vê, o que você ouve, com quem você se relaciona, com quem anda com você. Talvez seja esse conselho básico, mais profundo eu daria ao Carvalho de 87. Coisa boa, coisa boa. É aquele verdadeiro ditado da vovó, né, pastor? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque às vezes a gente, pastor Tiago, a gente oferece o nosso sentimento a pessoas que não merecem, né? A gente deposita, assim, uma carga de sentimentos e a gente acha que todo mundo é amigo, que todo mundo torce, que todo mundo quer, que todo mundo se alegra, não é? Mas, na verdade, não é bem assim, não é? A gente vive numa guerra constante, né? Então, eu diria, Carvalho Júnior, procure ter mais cuidado. Já dizia um amigo, ele sempre falava essa frase, todo mundo quer nos ver bem, mas ninguém quer nos ver melhor do que eles. É verdade. Né? Se você ficar bem menor, tá ótimo. Exatamente. Maior é perigoso. Exatamente. Que coisa boa. Então, Carvalhos, que tem aí no Brasil e no mundo, que tem 17 anos. Escuta a voz agora do Carvalho de 54. Procure saber com quem você está indo, quem é teu amigo, quem você está depositando confiança, quem você está distribuindo segredos, não é? Sonhos. Porque tem gente que não tem o nível que você tem e não acredita. Pastor, eu sempre
soube que eu faria isso que eu estou fazendo. Sempre. 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 Nunca tive dúvida. Uau. Se o senhor perguntar para mim, o senhor teve dúvida de que o senhor está fazendo? Eu sempre tive certeza. E naquela inocência a gente começava a distribuir isso, falar, tal. E as pessoas olhavam para mim e diziam, é um sonhador. Que bom, né? Porque para José ser governador, primeiro ele teve que sonhar. É verdade, pastor. Então, olha, já ficou comigo também. Assim, eu recebo esse conselho também. Tomar cuidado aí e ver com quem anda, com quem você distribui teus sonhos, né? É verdade, é verdade. Pastor, o senhor é um amante das escrituras, um estudioso nato. O senhor ama a palavra de Deus. Dá para ver isso, que as mensagens do senhor são... Ontem a gente conversando mesmo, eu falei vários temas, porque eu... adolescente escutava o senhor, ficava ali, eu ia para Camboriú, ficava bem na frente ali, ó, assistindo o senhor, e era algo assim extraordinário. E sempre o senhor foi muito bibliocêntrico. Sempre o senhor falou da Bíblia, estudou a Bíblia, gosta de Bíblia. E a minha pergunta para o senhor hoje é assim, hoje não é nem aquelas perguntas assim mirabolantes, mas o senhor começou a estudar num tempo muito difícil. Hoje nós temos acesso. Hoje, o cara dá um Google lá, o cara tem arquivo, tem artigo, tem tudo que ele precisar. Pronto, né? Vem pronto. Hoje, com o chat GPT, o cara coloca lá, quero isso, vem tudo pronto. O senhor pegou um tempo que estudar não era fácil, era difícil. Então, eu queria perguntar para o senhor, como que começou essa... O senhor teve que investir muito, teve que se dedicar muito, porque hoje a gurizada quer pregar 1 hora, mas estuda 10 minutos. O pessoal quer uma mensagem de 1h15, 1h30, mas não tem tempo para mergulhar nas escrituras. E como que era estudar a palavra naquele tempo, quando o senhor começou? Fala pra gente, como que foi? Uau, olha, pastor Tiago, eu fui começar a descobrir e me apaixonar pela Bíblia em 87. Só que eu não tinha uma família rica, né? A parte do meu pai... Sim. O meu avô era macumbeiro, então eu fui criado no mundo assim bem, minha mãe, né, bem mais crente, bem radical também, meu avô, meu pai, Jesus o levou, né? E em 87 e 88 se falava muito em Pindamonhangaba. Pinda, meu sonho. Se falava, hoje não existe mais, Sim. né? Hoje, porque o tempo, eu também acredito que não podia ficar para sempre. Sim. Eu entendo. Então, entrou na minha vida um homem chamado Carlos Duarte. Era dirigente, um homem teólogo também, professor de teologia no seminário. E ele queria ser vereador. Ele queria ser vereador, então ele fez uma proposta para mim que se ele ganhasse, ele pagaria o meu curso. Nós fomos trabalhei pedindo voto e tal. E em 88, eu entrei em Pindamonhangaba. Agora, o que eu preciso dizer é o seguinte... Se o senhor perguntar para mim, Pinda lhe ensinou? Claro que sim. Mas uma das maiores lições que eu aprendi em Pinda foi como estudar a Bíblia. Entendeu? Pinda me ensinou a como estudar, como pesquisar. Porque as pessoas acham, não, eu vou entrar no seminário, vou ficar 4 anos, 3 anos, 2 anos, e eu vou sair com a Bíblia. Não existe isso. Não existe. Então, Pinda me ensinou a procurar os livros chaves para a leitura. Uau! E me ensinou a estudar. Então, hoje, depois desse tempo todo, eu agradeço esse período de Pinda, porque me levou a buscar livros, a como estudar, Então, Pinda para mim foi fundamental, porque me ensinou a estudar. Eu saí com a Bíblia na cabeça, pelo contrário, eu saí como descobrir a Bíblia. Eita! É uma grande diferença. Então, quem acha que vai chegar num seminário e sair já sabendo, ou agora eu estou... Não, para mim, Pinda teve essa importância. E de lá para cá, eu não larguei mais a Bíblia. Só porque o senhor tem uma ideia, Sim. Nós estamos aqui na sua escola bíblica, a minha matéria é sobre o Espírito Santo. Para eu falar aquilo que nós ensinamos ontem, nós ficamos apenas num ministério dele, Sim. São 10, nós ficamos apenas num. Aquilo me levou 6, 7 horas. Olha aí. E ainda faltou muita coisa, porque eu também tenho uma crítica de que se eu passar tudo, a pessoa enjoa, não vem mais. É bom que a pessoa saia um pouquinho com fome, querendo voltar. É verdade. Amo a palavra, pastor Tiago, amo. Eu vou lhe dizer, eu digo assim, que um dia eu vou comer a Bíblia. Realmente, porque a Bíblia é minha. Eu comprei a Bíblia. Eu amo a palavra. Para o senhor ter uma ideia, hoje, cedinho, 5:50, eu já estava traduzindo textos.
Glória a Deus. Não tem um dia na minha vida que eu não traduza, que eu não leia, que eu não busque, porque um dia sem estudar a palavra de Deus, dizia o pastor Antônio Gilberto, que já foi meu diretor pedagógico, é um dia perdido. Uau! Verdade. Um dia perdido. Verdade. Então eu só consigo achar esse dia. Uau, né? E dizer que esse dia para mim foi produtivo quando eu pego um texto, como hoje nós estudamos 1 Coríntios 3:1, nós traduzimos o metal que soa, símbolos, quando Paulo diz aquele que não tiver amor é comparado a isso. Então eu gostaria muito que todos os que estão me ouvindo agora, todos os pregadores, todos, eu sei que vocês têm esse mesmo sentimento e que vocês possam nutrir esse sentimento. Amo tradução. Alguém diz assim, não precisa. O senhor sabe que precisa. Sim, pastor, só para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal, mas a tradução quer dizer então que a Bíblia está escrita errada? Muita gente que pensa isso. Sim, Por claro. que precisa traduzir se a Bíblia está escrita errada? Só traduz um versículo que o senhor saiba aí, só para o pessoal entender a diferença do nosso, porque o nosso português, infelizmente, é limitadíssimo para dar a compreensão total do que o texto mesmo queria dizer. Então, só para o pessoal entender a importância do estudar, quando uma pessoa traduz, entende o que aquele texto está falando, só para vocês compreender o que é um texto traduzido. É que, na verdade, por exemplo, existe abismos entre nós e a Bíblia. Uau. Existe um abismo que apenas um conhecimento possa, hermeneuticamente falando, eu preciso me aproximar da Bíblia. Não é nem que a Bíblia precisa se aproximar de mim. Então existe o abismo geográfico. A Bíblia foi escrita numa geografia que eu não conheço. Exatamente. A Bíblia foi escrita existe o abismo cultural. A Bíblia foi escrita numa cultura que eu não conheço. Existe o abismo linguístico. A Bíblia foi escrita numa língua hoje, o hebraico, que é morto, não se fala nem Israel. Israel se fala no hebraico moderno. Uau. E no grego, que é o grego koiné, nem o grego clássico que é falado na Grécia. Sim. Então são línguas mortas, e uma porção de aramaico, que se hoje o aramaico é falado em algumas tribos lá na China, sei lá. Então o que acontece? Nós temos versões. Sim. Versões. E eu louvo a Deus pelos editores que lutaram. Por exemplo, existem expressões no grego e no hebraico que não existem em português. Então eles chegaram a aproximar-se. Por exemplo, este copo aqui. Eu olho para o copo. O grego está dizendo copo. Mas às vezes o português não tem a palavra copo, tem a palavra aquilo que se guarda água, aquilo que se coloca água. Aí eu já vou ter uma ideia que é um copo, ou uma garrafa. Então, a ideia é chegar próximo. Então, tanto eu fiz uma pós de hebraico como uma pós em grego, o que vai? Me levou mais próximo. Não tão, mas eu consigo entender. Por exemplo, Paulo, ele disse assim, olha, 1 Timóteo 3:1, se alguém deseja o episcopado, Sim. excelente coisa deseja. Aí você acha que a palavra desejar mas se você for buscar a palavra desejar no grego, é órego. E órego significa esticar-se até alcançar algo. Uau. Então Paulo diz, aqueles que se esticam vão alcançar. Olha a diferença que muda. Porque só desejar é uma coisa, mas eu tenho que pagar preço, tenho que me esforçar, tenho que suar a camisa. Por isso, igual ontem nós traduzimos ontem, né? Porque o Espírito Santo mora em nós. Habita. A palavra habitar é meno. Meno significa mudar para uma residência e de lá nunca mais sair. Uau. Pronto. Então veja a diferença que existe nas transliterações. Nós chamamos isso de transliterações. Agora, tem um detalhe importante. Nós temos que traduzir, transliterar e não perder a essência. Exatamente. Porque tem gente que sabe muito, mas não sabe passar. E eu pedi a Deus que me desse esse conhecimento, mas me desse também a habilidade de passar, que cause impacto. Pastor, porque tem senão gente fica que, muito chata a aula. E tem gente que é tão profundo, mas tão profundo que até ele não sai do poço profundo que está. Mas, ouviram aí, gente? É necessário estudar. É muito gostoso. A crítica hoje que eu recebo, não sei para que grego. Grego não salva, hebraico não salva. Olha, eu nunca disse que salva. Sim. Mas eu sempre digo que nos salva de uma mensagem errada. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes o contexto não tem nada a ver, aquilo não está...
o grande problema é eu ler um versículo em português e tentar traduzir aquilo de uma forma... às vezes está em português, mas eu preciso ter uns verbos, eu preciso entender, eu preciso captar. Uau. Por exemplo, perseverança no grego, né? Rupomeno. 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 Que significa não desistir. Fala de um soldado, olha só, fala de um soldado que está na guarita e enquanto ele estiver ali, o inimigo não entra. Uau. Persevera até mudar de posto. Que a palavra perseverança era a palavra-chave da igreja primitiva. Persevere, persevere. Então, rupomeno significa não desistir, não abandonar, permanecer, não baixar a guarda e é isso. Pastor, numa aplicação para essa palavra rupomeno, que o senhor falou, para um pregador, para um ensinador, abre a mente e a igreja fica tão... Uau! O senhor percebeu ontem como é que a igreja ficou, por exemplo, nós traduzimos não do selo, né, que é a palavra rupadígido, né, significa selar um produto a ponto dele chegar aonde, e a palavra entristecer, que é a palavra lupete. Quando Paulo escreve não entristeceis o Espírito Santo, a palavra entristecer é lupete. E lupete está associado a um cônjuge que é traído. Olha aí. Então, a mesma dor de um homem, de uma mulher traída, é a mesma dor que o Espírito Santo sente quando nós entristecemos. Uau. Olha como abre a mente. Abre a mente. Gente. Inclusive, até os amigos nossos choraram ontem, que eram difíceis para chorar, né? Tem dois aqui no estúdio que não podemos mostrar. Não podemos mostrar ainda, mas um dia mostraremos. Não, pastor, mas é uma mensagem assim, é muito clara. Aí só não entende quem é quase que pintar, pastor. Só quase não que entende desenhar. Aquele que está com o coração fechado, invejoso, não aceitando, não pastor, acreditando. E para nós que somos pregadores, eu me considero um verme do carrapato, perto do senhor, da bagagem que o senhor tem. Só que isso ajuda muito, até brinquei com o senhor ontem. Eu vou dar uma melhoradinha nisso aí e vou pregar, né? Mas não é que a gente vai plagiar, mas a gente vai... Até uma vez eu perguntei até num curso, um professor me disse, professor, eu posso pregar mensagem de outras pessoas? Ele disse, meu filho, você pode usar a ferramenta de qualquer um. O problema é se você vai ter força para derrubar a árvore. Uau, essa foi boa. Entendeu? Você pode usar, porque mas... o machado tá lá. O machado tá na mão. Agora, eu quero saber como que você corta. Se você vai bater igual quem afiou. Pastor, mas top. Entenderam aí, gente? Vamos estudar a Bíblia. É só um detalhe. Por exemplo, pastor. As pessoas querem pregar, mas não querem estudar. Querem pronto, pastor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Espírito Santo nos fará lembrar que é um outro ministério que ele tem. Existem 10 ministérios do Espírito Santo em João 14 e João 16. Ele nos fará lembrar. Ele não é adivinho. Então, tire da sua cabeça a ideia de que você vai abrir a boca e ele vai encher. Só se for de mosca, entendeu? De mosquito, de vento. Escute uma coisa. Jesus nunca vai usar alguém que está despreparado e não usar quem está preparado. Por favor. Não existe adivinhação nisso. Você não pode lembrar do que você não estudou. Então, o grande problema é a gente espiritualiza muito hoje. Não, eu abro a Bíblia, a palavra de Deus nunca foi de outro, é de Deus. Mas ele vai nos lembrar. Verdade. Então, estude, leia. Outra coisa, eu gosto da polêmica, né? Vamos acabar de rodapé, tudo rodapé. Rodapé não é Bíblia. Eu não sou contra rodapé, mas está inserido no texto, né? Ali no rodapé, são os editores que formaram aquela Bíblia, aquela versão. Então, o rodapé ela é uma opinião minha, uma opinião sua, que eu penso sobre aquele texto, o que eu penso sobre aquele versículo. E vamos acabar com a ideia de ficar buscando o texto em cima do púlpito. Sabe? Existem algumas pessoas que a gente começa a conversar sobre autores de livro, ele não tem um autor, ele não sabe. Não tem biblioteca. Sabe? Não compra livro, não se esforça, não. E outra coisa, só pegando mensagem dos outros. E o que mais me impressiona é que o camarada prega a minha mensagem, que Deus me deu, né? E diz assim, Deus me deu na madrugada. Eu não sabia que o meu nome era Deus, eu pensei que o meu nome era Carvalho Júnior. Então, eu já preguei mensagem de outro várias vezes, sim, quando eu comecei. Eu preguei, só que não é que eu pregava toda a mensagem. Pegava as ideias. Eu pegava um ponto principal, né? Mas o camarada hoje
Não, E outra ele coisa... imita até a língua estranha. E tem um detalhe... Até a risadinha. Agora é uau, eu tenho que ir mudando as coisas, né? Agora eu tenho que mudar, agora é uau. E agora o que acontece? As pessoas, não, e vai funcionar, vai, porque é a palavra de Deus. Mas é bom quando a pessoa tem um conhecimento da Bíblia sistematicamente, não só para pregar. Por exemplo, hoje eu li um texto para minha alma que não tem nada a ver com a matéria da noite. O senhor entendeu? Sim. Mas porque a minha alma, eu tenho que estudar a Bíblia porque minha alma precisa. Sim. E o depois alimento, né? alguém vai precisar. Se tocou em mim, meu irmão, e olha que eu sou bem duro para isso, imagine, vai tocar nos outros. Que coisa boa. Pastor, o senhor, mais de 30 anos de ministério, deve ter passado por muita experiência. Mas hoje eu quero saber uma experiência triste, pastor. Uma experiência triste. Que o senhor tenha passado no ministério, rejeição, abandono. E quando isso aconteceu, como que o senhor lidou com isso? Porque tem muita gente que está nos assistindo, Sim. que acha que ministério entrou, todo mundo vai aplaudir. Porque ministério, assim, chamada, para muitos é um motivo de status. Só que quem vê o Carvalho de 54 anos não conhece a trajetória do Carvalho dos 17 até os 54 anos. Eu sei que deve ter passado muita coisa. Momentos muito difíceis. E a gente queria saber, um desses momentos, assim, quem sabe que o senhor passou, que o senhor lembra que machuca às vezes, não precisa falar nome, não precisa falar nada, Claro. mas um momento assim, e como que o senhor fez para lidar com isso, pastor? Nós vivemos num sistema que você não pode errar. Você não pode errar. E às vezes não é que você errou, é que as pessoas criam uma situação tão grande que faz com que chegue nas pessoas como se você tivesse errado. Uma vez eu disse no podcast lá de Curitiba, do meu amigo lá... Fábio, meu amigo. Que nós somos capazes de perdoar as falhas de Davi, de Abraão, de Moisés, de Pedro, de tantos outros, de Paulo, porque eles estão na Bíblia, mas se eles estivessem aqui no nosso meio, ninguém perdoaria eles. Existe um grupo de pessoas na igreja, um grupo de obreiros na igreja, que não existe perdão. Eles vão contra todo um princípio estabelecido por Jesus. Então, quando eu falhei ou quando eu falho, sabe qual é a maior tristeza que eu tenho? Pessoas que me conheciam há 20 anos viraram as costas. Uau. 20 anos, dormindo na casa deles, comendo na mesma mesa. E olha que não é algo tão... E isso, a maior tristeza que eu tenho é amigos que eu julgava que eram amigos. Pastor Tiago, se eu lhe conheço há 25 anos, eu lhe conheço há 25 anos. E você no aeroporto, quando me vê, vira as costas. Uau. Muita gente, quando eu pequei, quando eu peco, viraram as costas para mim. Me machucaram demais. E pessoas que eu nunca tinha a ideia de que gostavam de mim, me abraçaram. Tem uma frase de Joabe que acaba comigo quando Davi chora demais a morte de Absalão. Uau. Lembra que Davi chega, o Joabe chega, diz, que Sacode, bom, Davi. né? Davi, você é capaz de amar quem te odeia. Uau. E odiar quem te ama. Puxa vida. E aquilo, eu já li, já preguei sobre isso, mas viver isso dói. Aquilo veio da minha alma e é verdade. Eu pensei que pessoas que eu amava sempre me odiavam. E pessoas que eu odiava no sentido que a palavra ódio no grego é misio, é detestar, né? Então, eu sempre digo, não erre. Porque tem gente que erra e não volta mais. Porque o mesmo sistema, as mesmas pessoas que te aplaudem, são as mesmas pessoas que viram as costas para você. Na verdade, você é apenas um produto, pastor Tiago. Você é um produto só. E as pessoas precisam nos amar fora do púlpito. Então, momentos difíceis, porque eu sou pecador. Todos somos. Eu sou pecador, eu tenho minhas falhas, eu tenho meu jeito, às vezes eu sou grosso e tal. Mas eu sempre disse, é hora de parar, então.
Mas Deus foi colocando pessoas no meu caminho que eu nunca imaginava. Uau. E essas pessoas eu devo com uma mentoria bíblica, uns alunos que estão comigo há quase 5 anos, dando força, me levantando, dando moral, vamos para cima, e a vida não acabou. Então, eu já convivi com muitos momentos difíceis, mas como é que eu pude me reerguer? Acreditando em Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque se eu paro, não posso mais, vou parar, quem vai ficar alegre é aquele camarada. Só que eu não estou dizendo nem do Satanás, porque o Satanás já é ruim mesmo. Aquele crente que queria, aquele obreiro queria que eu parasse, é que ele acha que ficou vago. Mas o lugar é meu. A Bíblia diz que existe um texto em Atos 20, 28, que a Bíblia diz assim, cuidem de vocês e do rebanho pelo qual o Senhor os colocou para apacentar. Uau. A palavra colocar no grego é titeme. Titeme significa pegar esse copo deste local e colocar o copo aqui. Então Paulo diz, a mão de Deus pegou vocês daqui e colocou aqui. E é onde Deus coloca. Glória a Deus. Agora, tu não pode desistir. Sim. E outra coisa, pastor Tiago, não pode deixar que as palavras negativas inflamem seu coração. Paulo disse que o amor, ele não se irrita. A palavra irritar no grego ali fala de pessoas que porossunome. São pessoas que como vinagre. O senhor já tomou uma colher de vinagre? É amargo, é azedo. É difícil. Paulo diz, não se irrite, são pessoas que cutucam você, que querem tirar você do alvo. Sabe aquele versículo que diz, uau, eu estou com uma graça. Sabe aquele versículo que diz assim, se alguém te der um tapa, vire? Sim. Não é literal. Não é literal. Porque a palavra bater ali é ferir tua moral, querer discutir, querer bater boca com você. O que você tem que fazer? O texto diz, vire as costas, deixe ele falando sozinho. Uau. Você tem um alvo. Uau. Não permita que ele venha te ferir do outro lado. Então, eu sou do mundo, né? Eu sou do Brasil. Sim. Mas as pessoas exigiam de mim uma santidade, uma perfeição que eu não tenho. Sim. Esse é o problema. Mas o Carvalho, eu sou humano. É a canonização do ser humano, né? E é engraçado, você erra, você pode pecar, mas esses homens não podem. Por quê? E às vezes quem me criticou ou me critica faz coisa pior, peca mais do que eu. Exatamente. Mas ele não tem a humanidade. Então, eu tive vários momentos de armarem, de falarem, esse poder que existe na internet, né? A mídia. É cruel. É cruel, mas outra coisa. Tudo é fruto de tuas escolhas também. Sim. Não estou aqui passando pano não, porque Jesus, ele não passa pano, né? Uau. Mas eu entendo o seguinte, lembra da mensagem, posso falar só um pouquinho? Sim. O senhor lembra da mensagem de ontem, quando eu falo sobre Eva? A gente sempre castiga Eva, mas quando eles pecaram, Deus tirou eles de uma situação e levou para outras. Então é assim, Deus fez com que as minhas falhas, os meus erros, as minhas frustrações servissem para Deus me colocar em novas posições. Glória a Deus. Fica aí você que está nos assistindo. Para não desistir, pastor. Levanta a cabeça, rapaz. O mundo acabou. Ainda não acabou. Vai acabar um dia, mas ainda não acabou. Verdade. Você, moça, que está recebendo palavra contrária em casa, rapaz. Exatamente. Tem muito jovem pregador, muito dirigente de congregação, muitas pessoas que passam pelas dores do ministério. E dentro de igreja. Eu não queria falar, mas vou rasgar o trem. Eu não sei se o pastor Tiago vai deixar essa parte. Claro que vai. Mas é dentro da igreja, sabe? Quem te persegue é dentro da igreja. Quem quer teu mal é dentro da igreja. Um grupo de pessoas dentro da igreja não quer. Pastor, eu fiz 2 faculdades, eu estudei em Israel, estudei com ímpio, estudei até com padres que não são ímpios, né? Mas eles sempre me apoiam, sempre me dão palavra de incentivo. E o crente batizado que tem o Espírito Santo, eu não entendo isso. Pode falar, pastor. Eu tô com saudade. O senhor está entendendo? Por exemplo, o ímpio, como é que você está? O ímpio dá bom dia, você passa perto de um crente, ele não dá. Existe uma pessoa, tem uma pessoa no meu prédio que é crente, é quase da mesma igreja, que é do mesmo campo. Ela não me dá bom dia, não, porque tem medo de se contaminar. Meu Deus, você tem que ir pro céu logo. Não, nem não. Só se for da boca do leão, né?
Oh, glória a Deus. Eu sei que ele vai cortar, mas tudo bem. Corto não. Vamos lá, pastor, mas que bom. Gente, que experiência. Bom, a gente falou uma experiência triste. Agora, a gente viaja, aí o senhor viajou o mundo. Igreja é o lugar que você for fazer um compêndio de histórias engraçadas, é onde mais tem. Pastor, uma experiência engraçada na igreja que o senhor tenha tido, fala assim, puxa vida, isso aqui, comigo já aconteceu coisa assim, esses dias mesmo, eu estava no culto, uma irmã chegou e fez assim pra mim, não, deixa eu ver sua mão. Aí pegou minha mão, disse assim, ó, eu falei, meu Deus, ela... Eu fiquei olhando, o que ela tá vendo? Daí ela fechou minha mão e fez assim, ó. E saiu rodando. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, meu Deus, mas que obra, pentecostal, né? Aí eu olhei, que obra é isso? Aí o irmão que tá do meu lado falou assim, ó, traduzindo, pega a tua bênção e vaza. Então a gente passa por muita coisa. Eu queria saber do senhor, pastor, do senhor. Ai, Jesus, que legal hoje. Que belo dia hoje, que bela manhã. Estou me sentindo renovado. Olha, eu precisava disso. É porque eles ouviram outra história, né? Pastor, uma história engraçada. Tem muitas, né? Tem muitas. Teve eu tenho algumas assim. Uma vez eu estava pregando sobre Leia, falando, né, sobre Leia e Raquel. Aí falei que Leia, né, a única parte bonita de Leia, que é os olhos baços, né, o olhar bonito, e Raquel era totalmente Jacó, olhou. Aí quando terminou o culto, essa pastor, mas a Leia não era, todo mundo fala. Vesga, né? Não existe isso, no hebraico não dá esse direito, né, porque a bichinha já é feia, ainda quer colocar ela vesga, míope, né, não. Olhos baços, o hebraico tem 70 faces para traduzir um texto, né, olha, 70. E quando eu terminei, essa irmã me agrediu assim, em palavras, virou para mim e disse, olha, eu não gostei porque o senhor falou de mim na pregação. Por quê? Ela disse, eu sou a Leia. Eu disse, a senhora é a Leia da Bíblia. Bom, a senhora está bem conservada e tal. E criou muito botox. Aí eu falei... Falei, mas a senhora é a Leia da Bíblia. Então cadê o Jacó? Eu estou afim de falar com o Jacó. E eu tenho muitas histórias com bêbado, né? Eu quando vejo um bêbado entrar na igreja, eu digo, não, é hoje. E eles me marcam. Eu estava no interior do Goiás. No interior de Goiás, rapaz, e quando eu vi um bêbado, porque o bêbado ele tem uma classe, né? Ele sentou no primeiro banco, cruzou as pernas. E eu ali, eu pregando, sabendo que ele iria me tirar. Eu disse, não, são milhões de histórias com bêbado, né? Aí, meu amigo, depois de meia hora, e eu traduzindo, fazendo tudo isso aí, depois de meia hora ele descruzou as pernas e disse assim, até agora não vi sair nada daí, é só blé, 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 blé. Ai... Não. Olha, me deu eu sanguíneo, eu queria ir lá no cangote, o senhor vai tirar isso, né? Eu queria ir no cangote dele, sabe, dar uma mim, mas não pode, porque depois que, né, não pode bater, você não tem que pedir perdão. A igreja caiu, eu perdi a noção, eu não sei se eu chorava, se eu ria, e o pastor explodiu de rir, e acabou o culto. Acabou. Então hoje, quando eu vejo um bêbado, eu peço para o pastor tirar ele da frente, porque ele vai me tirar. E assim histórias e profecias assim que eu sou uma reencarnação de alguma coisa. Jogador de basquete, né? Só pode, né? De vôlei. Por exemplo, eu tenho um princípio. Eu escuto a profecia. Eu já tive culto que eu recebi 12 profecias, 12. Aí eu cheguei à conclusão que Jesus queria falar comigo, né, tal. E teve um irmão que disse assim, mas o senhor tem uma paciência de escutar, porque eu só posso julgar aquilo que eu estou ouvindo. Como é que eu vou julgar sem ouvir? E eu me enturmo, e eu acho graça, coisas assim absurdas, mas eu não desmereço o profeta. Sabe, eu deixo, amém, obrigado e tal, porque de uma forma ou de outra ele vai aprender. Então, são histórias, olha, eu tive igrejas maravilhosas, como eu fui tratado, eu tenho um tratamento de honra, sabe, eu tenho uma agenda maravilhosa no nível de ensino, e, por exemplo, como aqui o tratamento que o senhor me dá, o Adalto aí, a igreja,
MS. Então, aqui no Mato Grosso. Então, Do Sul. Do Sul, porque uma vez, viu, eu estava pregando, eu queria agradecer que eu estou aqui no Mato Grosso. Do Sul. E uma irmã gritou, do Sul, hein? Gritou, disse, mas é porque nós lutamos muito para ser Sul, é Sul. E não é o senhor que vai tirar o Sul de nós. Eu falei, não quero tirar nada, não. Eu quero que o Sul... Isso no púlpito. Agora, como é que eu vou pregar depois disso? E essa irmã me encheu a paciência esse final de semana, quando ela chegava, ó, a paz do senhor, irmão do Sul. Do Sul. Então, mas eu tenho umas coisas boas, viu? Eu sou muito espontâneo. Uma vez o irmão disse, mas por que o senhor ri assim? Eu digo, porque o sorriso é meu, eu que estou rindo, não é o irmão. Então, eu tenho momentos agradáveis. Tipo assim, eu estou pregando, o camarada... É hoje, eu digo, não, pode parar, porque tem irmão que a gente começa a pregar, é hoje que o bicho vai ficar estreito. Não precisa isso. Eu acho isso falta de ética. Ah, que legal, pastor, que legal. Que tempo, que conversa legal. Pastor... Eu espero que o pessoal vai gostar. Né? Vai gostar, com certeza. Aproveitando aí esse gancho da questão de coisas engraçadas, tá? E aberração teológica, pastor? Aquilo que você fala, gente, como que a pessoa tem coragem de falar um negócio desse pregando? Porque hoje é o que... Ô, pastor, tem um tal de... Você vai dar nome? Não vou falar o nome da pessoa, vou falar do que a pessoa... Eu queria dar nome, mas aí eu acho que o Joséfo deve revirar dentro do túmulo, porque o que todo mundo coloca na conta dele, entendeu? O que eu já vi camarada falar, verdade. Não, segundo Flávio José, segundo José de Arimateia, o povo vai colocando, vai inventando historiador e vai colocando, pastor, umas aberração. E quem não conhece, né? Uau, olha, ele lê. Uau, acho incrível. Então eu queria falar uma aberração que o senhor tenha. Não, são várias. Assim, você fala assim, poxa, não faz isso. É que existe um grupo de pregadores que eles querem se tornar diferenciados. E por se quererem esse princípio, eles realmente ficam diferenciados demais. Dar à Bíblia o que a Bíblia não diz. Paulo sempre diz, cuidado com os ensinamentos humanos. Eu estou muito mais... Essa palavra de Paulo, porque o que tem de ensinamento humano hoje, regras humanas. O senhor sabia que existem regras humanas que são maiores do que a Bíblia? Uau. Isso é uma aberração. É uma aberração. Ora, a Bíblia só serve aqueles pontos doutrinários. Sabe? Então, quando eu coloco leis na igreja que não estão calçadas na Bíblia, isso é pecado. Isso é pecado. Uau. É pecado. Ah, não, porque hoje a gente acha que pecado é só adultério. O senhor já viu alguém ser disciplinado porque roubou? O senhor já viu alguém ser disciplinado porque mentiu? Então, nós colocamos hoje que adultério que é o pecado. Quando, na verdade, tudo é pecado. Não existe maior, menor, pecadinho ou pecadão. Uau. Então, existe um pecado hoje em alguns setores da igreja que eles colocaram uma lei que é maior do que a palavra. Uau. A palavra diz não e ele diz sim. Então, aonde eles se basearam? Qual é o código se a palavra é a bússola? Então, eu me refiro a pregadores que criam, eles pregam midrash. O senhor sabe o que é midrash? Midrash é a Torá oral dos judeus. Eu tenho coleção de midrash de Gênesis a Deuteronômio, que fala como Sara morreu, como o Caim morreu, mas a Bíblia não diz. E essas pessoas pegam isso e dizem que, segundo o fulano e tal, o Beltrano. Então, a aberração de colocar um jugo pesado nos irmãos. Uau, pastor. Gente, Isso é escute o que eu vou lhe falar. Não oro para ser salvo. Eu não jejuo para ser salvo. Hoje eu escuto pessoas dizendo, meu irmão, vai orar para ser salvo. Não, a salvação é de graça, é um dom de Deus. Eu oro porque já sou salvo. Uau. Eu jejuo porque já sou salvo. Ah, se não der o dízimo, vai para o inferno. Não tem isto. Eu não preciso de dar o dízimo para ser salvo. Eu dou o dízimo porque já sou salvo. Uau.
Mas as pessoas, olha meu irmão, se você não se vestir assim, você não vai para o céu. Vamos parar de ajudar Jesus na cruz. Uau. Você não precisa ajudá-lo. Quando você acrescenta qualquer pensamento, olha, se você não lê a Bíblia todo dia, tu não vai ser salvo. O que significa isso, pastor Tiago? O que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E foi. Uau. Vamos Verdade. acabar com isso. Então, é claro que o tempo vai nos moldando. Eu comecei de um jeito, o senhor começou de um jeito, e vai nos moldando. Mas não posso ser acusado de ser herege. Eu nunca preguei o que a Bíblia não mandou. Não existe isso. Uau. Sabe? Existe mensagens para certo tempo na nossa vida. Tem. Eu não posso pregar como eu comecei a pregar em 88, 87, porque em 87 eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. O conhecimento nos liberta. A teologia esfria. Você está totalmente enganado. Você está totalmente corrupto. Quantas pessoas dizem a letra mata? Se você estudar teologia, você... Mentira, a teologia nunca me esfriou e nunca esfriou os grandes teólogos que nós temos aí. Então, cuidado, não acrescente, não coloque texto. Vocês estão... Sabe que o senhor está preparado mesmo para ouvir um trem aqui? Pode falar. Meu Deus, isso vai causar, mas se não causar, não tem graça, né? E outra coisa, não tenho medo. Vou logo falar, eu tô com um advogado bom agora, viu? Mexeu comigo, é na hora processo. Aquele versículo final do Apocalipse que diz assim, olha, aquele que acrescentar algo ao livro desta lei ou tirar será... Existem algumas penas sobre isso, alguns castigos. Quantas vezes a gente olha aquele texto e diz, olha, irmão, não pregue aquilo que... Aquele texto... Aquele final ali, quando o copista estava escrevendo, porque o senhor sabe que somente os copistas precisavam copiar, porque pega no papel toda hora, o papel vai desgastando, e para não perder aquilo, copiava-se. Quando aquele copista acabou de copiar o texto do Apocalipse, ele está aconselhando o próximo copista, dizendo, olha, não acrescente nada e não tire, copie do jeito que está. Claro que isso é no pé da letra. Hoje a gente pode espiritualizar dizendo, olha, não acrescente, é normal. Mas a hermenêutica vai nos ensinar assim, que é um copista explicando, olha, a profecia está tão bonita, a profecia é tão de Deus, o livro é tão de Deus, o livro é tão divino, que você não precisa acrescentar nada e nem tirar. É um copista aconselhando os próximos copistas. Então, hoje nós estamos acrescentando. E quando tira? Esse é o problema. Então, mas eu sei que isso é falta de um desejo. Sim. Pastor Tiago, eu vou ficar 5 horas estudando para quê? Bom, o que eu preciso, porque como eu mexo com transliterações, eu preciso. Mas eu não estou dizendo que você tem que ficar 5 horas, mas é tão bom quando você vai com o texto. Pastor, eu não vou para nenhum culto. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Campinas, o senhor já esteve lá, o senhor já foi. Todos os cultos que eu vou, eu estou com uma palavra preparada. Sim. Eu não sei. Exatamente. Então, vamos cuidar, porque não é só grito, pastor. Sim. Não é só... O que eu disse para o senhor naquela hora. Não é só isso. Eu prefiro que a pessoa saia... Eu queria que o senhor falasse isso aqui agora. Celebrando ou cerebrando. Eu não prefiro. Prefiro que ela saia cerebrando. Do que celebrando. Tem gente que sai, mas você pergunta no final do culto o que foi pregado. Rapaz, foi tão bom que eu nem... Não lembro. Não lembro. Foi uma glória. Agora que não é uma mensagem como o senhor trouxe ontem. A pessoa sai cerebrando. A mensagem confronta, a mensagem transforma. A pessoa fica a semana inteira comendo aquilo. Mas por quê? Foi uma mensagem preparada, pastor. Foi uma mensagem estudada, pensada. O Espírito Santo foi encaminhando. E com muito cuidado, porque Exatamente. O peso de transliterar é muito grande. Exatamente. Porque, e outra coisa, o grego não te dá o direito de errar quando você translitera. Top, pastor. Eu vou fazer uma última pergunta pro senhor aí. Manda. Entendeu? Eu espero que isso esteja inserido na oferta que eu vou ganhar, né? Vai ser. Qualquer coisa a gente pede pro Adalto. Todo mundo quer saber quem será. Dalto, Será que não vamos gravar? Ele vai aparecer? Será esse Adalto? Daqui a pouco ele vai vir aqui, né, Dalto? Vai vir aqui.
Vem aqui, Dalton, pro pessoal te ver, vem aqui. Porque eu já falei o nome dele, eu sei que... Olha, porque aqui, curiosos olha os aqui, crentes são. Esse Pra é quem o não homem, conhece, Adalto aí, ó. Esse aí é o Dalton. Esse Dá é um o tchauzinho lá, Dalton. Abaixa aí, Dalton, pessoal te ver. Baixa aí. Esse, quando eu venho aqui, ele me dá perfume. Ele tá até cantando um sapato aí. Olha, você vai me dar esse sapato, viu, rapaz? Sapato, que é muito forte. Pastor, não, 2 perguntas Foi rapidinho. não, fique à vontade. Pra gente Daqui poder nós vamos encerrar. almoçar, né, pastor? Vamos Uma almoçar. fome. A primeira, o senhor falou da experiência engraçada, falou da experiência triste. Na triste, eu queria tanto que os meus amigos de 20 anos, isso aí eu queria que o senhor reportasse. Eu queria tanto que meus amigos de 20 anos olhassem para mim e percebessem que eu sou o mesmo Carvalho. Não mudei nada. Pastor, que saudade, viu? Eu lembro, meu Deus do céu, só com aquela camisa amarela. Coisa boa. Mesa bem feio. Mesa de Jezabel. E, ó, Os paletó que só Jesus, né? E a mala, pastor? E a mala rasgada? Eu cheguei em Camboriú, uma mala rasgada, e quando eu abri, Orongoso, meu amigo Orongoso de Camboriú. Pastor, o senhor falou da experiência triste, experiência engraçada e uma experiência, assim, rápido pra gente, sobrenatural. Que o senhor tem. Um milagre que o senhor viu, alguma coisa assim. Meus olhos já viram paralítico andar, cego ver. Não é o ministério que eu tenho, né? Eu tenho até medo, né? Quando acontece, eu fico até assim, volto para a palavra, né? Sim. Mas fala uma experiência que o senhor falou, olha, isso aqui marcou a minha vida. Alguma profecia que cumpriu, alguma coisa assim. Foi da gangue. A gangue eu acho que é a experiência mais forte. Por quê, pastor? O pessoal tem a entender que o pessoal que estuda muito não crê na parte espiritual. Não crê na parte sobrenatural. É verdade. Pelo contrário. O pessoal fala assim, mas é aí que você acredita porque você sabe de fato da onde você está buscando da fonte. E você sabe a fonte que é. E eu queria que o senhor falasse, por exemplo, tem experiência do senhor que marcou essa mesmo? Os rapazes estão casados, são crentes hoje, né? Mas foi talvez a mais marcante, né, que eu contei, que passar sexta, sábado e domingo sendo humilhado no culto. Eita. Por um camarada que tu sabe, né? Eu vou te mandar depois isso. Hoje eu já te perdoei, mas hoje ele me ama. Ele vai no aeroporto. Mas que atrevido, rapaz, o cara era atrevido. Na hora da palavra, ei, gente, vamos lá, vai ter um pregador e vai pregar, vamos lá comer cachorro quente, Coca-Cola. Levava quase toda a igreja. Aí na hora do hino eles vinham lá. Então, nós temos, mas olha, pastor Tiago, eu já tive experiência de alguém doente. Uau! E eu pegar um copo, assim, meu copo com água assim, e colocar a mão e orar. Aconteceu agora recente no Rio, uma menina bem doentinha. Glória a Deus. E dizer para a pessoa, toma, e a pessoa foi curada. Mas foi a água? Claro que não. Não, foi a fé. É a fé. Jesus não cuspiu, fez um lodo. E isso para um teólogo falar... Mas eu não faço isso sempre, porque senão vai virar uma doutrina. Mas foi um momento de Deus. E quem está dizendo é um teólogo chato. Eu sou chato na teologia, mas creio nos milagres. Pastor, fala para esse pessoal, porque o pessoal acha o seguinte, porque eu estudo muito... Eu não preciso ser pentecostal. E o senhor não perdeu essa essência. Não. É isso que eu queria que passasse. Porque a molecada faz um curso básico de teologia. Aí bota o anel. Já bota o anel e já fica assim. Agora eu não. Acho que tem agora, que olhar tem que ser aí. Pastor. Não é uma crítica, é apenas um conselho. Não, mas, poxa vida, não perca a essência. Nós somos, eu acredito, não o pentecostalismo, podemos usar assim, banalizado. Esse que o pessoal, tipo assim, brinca demais. Mas aquele clássico assembleiano que veio e foi crescendo, que pastor Antônio Gilberto, esses homens de Deus... E esses nossos teólogos, eles nunca nos ensinaram a perder a essência. A não acreditar no batismo com o Espírito Santo. Por que hoje, por exemplo, eu tive o privilégio de fazer várias escolas com o pastor Antônio Gilberto, com esses grandes homens, pastor Elianai Cabral. Pastor Elianai, pastor, pra você ter noção, quando eu tinha 14 anos... 15 anos, eu recebi uma profecia do pastor Elianai. Ele não é disso. Mas assim, eu já vi também. Ele me entregou uma profecia, eu no meio da juventude, ele mandou ficar de pé em Penápolis e falou assim, esse moço falou pro meu pastor, que na época era o pastor Jorge Amorim, e disse para ele assim, pastor Jorge, cuide desse rapaz,
porque esse rapaz será um pregador. Uau. Pastor, eu já saí de lá me sentindo... teólogo. Eu saí de lá me sentindo Billy Graham, porque eu ouvi uma palavra como a do pastor Elianai. Não perder a essência. Não. Agora, gurizada, pastor, aí entra numa pegada, começa a ouvir gente que não é da nossa linha. Mensagem ouço. de autoajuda. Não entendo isso. Mensagem bíblica tem que confrontar. Pastor Tiago, que pergunta. Eu trabalhei com o pastor Antônio Gilberto em escolas bíblicas, pastor Elinado Renovado de Lima, que eu amo, pastor Elianai Cabral, que eu amo. Ele é humilde, ele é simples, ele te ouve, ele pergunta como você está, ele distribui conselhos. O pastor Elianai Cabral, ele fala língua estranha, ele é um baita teólogo, pastor Ezequias, sabe? Olha, o pastor Gabi, eu já vi Deus usar, é um baita teólogo, mas é um homem que tem uma essência no pentecostalismo. Tem aquele pastor que eu gosto muito, o pastor Andrade, Claudionor de Andrade, com aquela voz, sabe, um baita homem, mas é um homem que chora quando você prega, sabe? Eu não sei por que se a nossa geração, eu ouvi esses homens, eu ouvia, né? Pastor Gilberto já foi, outros, né? A tendência é ficar velho um pouquinho e se aposentar, jubilar, porque ninguém vai ficar, né? Sim. Mas aí esses homens eram homens tremendamente teólogos, profundos. Se conhecer o currículo do pastor Antônio Gilberto é fenomenal. Mas ele é um homem que pega o lapisinho, como a última vez nos Estados Unidos, eu estava numa escola com ele, ele pega o seu lápis e vai escrevendo. O pastor Elianai faz a mesma coisa, Renovado. Sabe, aí vem agora uma geração que não tem a bagagem, não tem a experiência, não tem nem 10 anos de nada, esfriando. A igreja. Esfriando, olha, muito barulho. Não existe teologia, não esfria. É mentira do Satanás. É o Satanás. E é o Satanás que disse isso. É mentira de Satanás. Não esfria, porque cada dia que eu leio um texto, mais pentecostal eu me torno. E eu me baseio muito nos meus professores, como esses e tantos outros. E outra coisa, pastor, a Bíblia é um eterno aprendizado. Meu Deus, olha, eu tenho muitos cursos, fui para Israel, fiz arqueologia bíblica, que me custou muito, sabe? Psicologicamente, mentalmente, pelo processo que eu estou com a Laide, o senhor sabe, me custou demais. Tinha hora que eu queria correr, um sol na cabeça, eu vou correr daqui, mas eu me falava para, olha, aproveita que não tem mais isso. E eu me torno mais pentecostal. E outra coisa, o grande problema, 2, é o teólogo quando vai ouvir um outro pregador. Você não é juiz da mensagem. Uau. Você é ouvinte, você tem que ouvir, não importa quem esteja pregando. O meu dirigente não sabe. Ele não sabe mais do que você, meu amigo, mas não é você o dirigente. Senta no banco da glória. Uau. Porque se você fosse tão importante, por que você não é o dirigente? Então, você que tem um conhecimento, não fique criticando quem prega. Quantas vezes eu vejo o pastor Tiago, não sei se eu posso falar, o senhor vai cortar. Quantas vezes eu vejo teólogos falando, errou. Errou o quê? Você está no culto para quê? Me diga uma coisa, por que você foi no culto? Não vá, porque só você acha que você sabe. Eu gosto de ouvir, eu levo caneta e papel, nas sextas-feiras eu faço de tudo para ir em Campinas, porque sempre tem um pastor da cidade, um pastor de São Paulo, e eu me alegro, eu me alimento, e eu preciso também perceber o que eles estão pregando. Glória a Deus. Se eu estou dentro ou fora. E às vezes eu sinto que eu estou fora, eu volto. Pastor, um coração, uma mente iluminada aquece o coração, e um coração aquecido ilumina uma mente. Pronto. Então, um cara que é inteligente vai aquecer o coração dele. Ele vai entender o porquê que ele está dando glória a Deus. Ele vai entender. Então, essa gurizada nova que está vendo, inclusive eu, né? Gente, nós somos pentecostais. Não pode. Não se envergonhem disso. Eu conheço pessoas que estudaram, pastor, e algumas pessoas, e eles se tornaram heréticos. Não se envergonhem de falar em línguas estranhas. Não se envergonhem. Entendeu? Tem essa essência. Eu tenho um texto traduzido que quando as pessoas acham que os dons é só para o tempo apostólico, está enganado. O texto diz que os dons se manifestam até que ele venha. 2 minutinhos, a última pergunta. Uau. Polêmica essa, mas é bacana. Manda, o Adalto tá aí para responder. A Bíblia precisa ser atualizada, pastor, porque hoje o pessoal, eles querem atualizar os textos
para justificar os seus comportamentos. Consubstanciar o que eles pensam. Exatamente. A Bíblia precisa ser atualizada. O senhor sabe o que eu estou falando. Existe uma diferença entre a palavra de Deus e a Bíblia, né? Eu consigo desassociar. Sim. O que é a Bíblia? A Bíblia é esse livro que você pega, capa preta, escrito Bíblia Sagrada, né? Bíblia é uma coleção de livros sagrados, sacrato, algo que deve ser respeitado. Só que quando a Bíblia não caiu pronta, né? O senhor sabe que o cânon do Velho Testamento levou 1000 anos e o cânon do Novo 100 anos. Sim. 1000 anos foi no Enjâmia, Israel não tinha mais nada, então vamos preservar os textos. E no Concílio de Cartago, no ano 300 alguma coisa, os 27 livros foram formados. A Bíblia ela não caiu pronta, a Bíblia teve uma sequência extraordinária. Então a palavra de Deus, se o senhor me perguntar, há erro na palavra de Deus, eu vou dizer não. Há alguns erros menores na Bíblia, claro, porque uma coisa é a Bíblia, é esse texto, é essa epígrafe, é o capítulo, é o versículo, entendeu? Mas a palavra, a essência da Bíblia, da palavra de Deus, as grandes doutrinas. E às vezes, pastor, uns erros que aparecem acidentais, tem os erros acidentais e os intencionais, mas os acidentais é 0,00000, é número. 32 aqui, 30 ali. É 400 anos na profecia de Abraão e 430 anos na pregação de Estevão. Erro não. O importante é tanto Abraão, Deus disse, meu povo vai ficar cativo, e Estevão consubstancia dizendo que o povo ficou cativo. Sim. Então, o grande problema é que a gente tem uma certa malícia com a Bíblia. A gente lê para procurar erros. Na verdade, o erro está em quem está lendo a Bíblia. Uau. Porque se a Bíblia fosse qualquer livro, ela não sobreviveria. É muito tempo. Meu Deus, olha o ataque. Existe um doido, um imperador chamado, tem o Diocleciano e é o Décio, esses dois, Diocleciano e Décio. O Diocleciano, ele era tão doido que ele disse assim, mas eu vou matar esses cristãos, quanto mais a gente mata, mais se levanta, mais se levanta. Ele é tão doido que ele disse assim, então eu tenho que descobrir o que gera essa confiança nesses cristãos, a ponto deles morrerem por esse algo. Aí ele descobriu que era a palavra de Deus. Então ele matava os cristãos e começava a queimar a Bíblia. Por quê? Porque ele descobriu que era a Bíblia a fonte. Então não precisa ser atualizado. Meu querido, a Bíblia é tão atual como dizia o pastor, o maior evangelista de todos os tempos, pastor Billy Graham, né? Dr. Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Uau! Sabe por que a gente quer? Porque a gente quer pegar textos para coadunar a nossa história. Eu quero abrir certas coisas. A maior covardia é você quer abrir na sua igreja, você quer que isso, abra, deixa rolar, mas não mexe com a Bíblia. Por que eu tenho que atualizá-la para consubstanciar uma ideia? Você é o pastor da igreja, você acha que é de Deus? Meu irmão, a intimidade, a fé é um campo que ninguém entra, em comunhão tu não pode entrar. Agora, não use a palavra para dar suporte a isso. Vamos atualizar, porque os autores não foram, a Bíblia diz assim, toda a escritura foi divinamente inspirada. Uau. A Bíblia não diz todo escritor, diz escritura. Que escritor só tem um. Teopneus, toda, e a palavra toda é passa. Ali, quando Paulo se refere, o Novo Testamento não existia, e as pessoas hoje fazem de tudo para anular o Velho, mas quando Paulo diz toda a escritura, no pé da letra ele está só se referindo ao Velho, porque o Novo ainda estava sendo formado. Então esse velho é tão castigado, eu amo o velho, é a palavra de Deus, tá? E a Bíblia é tão a palavra de Deus que ela nunca negou o adultério de Davi, as mentiras. Aí você diz, então isso é inspirado? Não, Deus nunca inspirou o adultério e nunca inspirou a mentira, e nem o pecado. Mas essas histórias, as histórias em si foram inspiradas para nós aprendermos com elas. Rapaz, que aula. Gente, estamos chegando aí ao final do nosso primeiro episódio. Quero aqui. Feijão, arroz e ovo frito. Maravilha, Dalton. Pastor, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Tem pregador mais baratinho do que eu, mais simplesinho do que eu? Não, o senhor é
O senhor é fenomenológico. Gente, estamos terminando agora o nosso primeiro episódio do Assis Podcast. Tivemos aqui essa figura simpaticíssima, Pastor Carvalho Júnior, esse papo legal, esse papo top. E logo, logo nós teremos mais e mais e mais convidados. Obrigado, Pastor Carvalho. E avisar hoje, né? Escola lá. Mas não vai passar hoje. Você vai ouvir. Deus abençoe, gente. Um abraço, tamo junto. Até a próxima.